Oi, pessoal, tudo bem? Quem estuda francês sabe que algumas coisinhas podem ser bem traiçoeiras, né? Especialmente pra gente que fala português. Hoje a gente vai passar por 10 erros super comuns que brasileiros cometem, tudo com base no que uma professora franco-brasileira percebeu em sala de aula. Então, vamos lá! Mas antes de começar, uma perguntinha. Pensa aí um pouco, na sua jornada com o francês, o que mais pega pra você? É a pronúncia? Alguma palavra específica? A gramática? Tenta lembrar, porque é bem provável que a gente fale exatamente sobre isso hoje. A gente organizou tudo por níveis, sabe? Vamos começar com aqueles tropeços de pronúncia bem de iniciante, depois a gente passar para uns sons mais específicos, algumas confusões de vocabulário, uns errinhos de gramática mais intermediários e, por fim, aquele detalhe que dá o toque final na fluência. Então, vamos começar pela base de tudo, o som. Esses aqui são os primeiros erros que quase todo mundo comete quando começa a ler as palavras em francês achando que o som é igual ao do português. Olha só o erro número 1. A gente vê il parle e o nosso cérebro brasileiro grita pra gente ler esse ENT no final, né? Só que não. Em francês, quando essa terminação aparece num verbo, na terceira pessoa do plural, ela é totalmente muda. Ou seja, a pronúncia de il parle é exatamente a mesma de il parle no singular. Escuta com atenção bem devagar. A pronúncia é parle. De novo, parle. O som para na letra L. Vamos ver mais uns exemplos para fixar. Il mange, se pronuncia mange. Elle danse, vira danse. E ils aiment soa como aime. Mas olha só a exceção. A palavra parent não é verbo, é um substantivo, que significa parente. Aí sim a gente pronuncia o final, parent. Então fica a dica, a regra do ente mudo é para os verbos. O segundo erro clássico é confundir o som do infinitivo, que termina em ER, com o som do presente. O infinitivo parler tem um som de E bem fechado no final, escuta só, parler. Já no presente, je parle, essa terminação E é muda. O som morre no L, parle. A diferença é sutil, mas crucial. Parler contra parle. E isso já puxa o gancho para o nosso terceiro erro, que é uma regra de ouro da pronúncia para iniciantes, o E mudo. Se uma palavra termina com a letra E, e esse E não tem acento nenhum, na maioria esmagadora das vezes ele não tem som. É como se ele estivesse ali só de enfeite na escrita. Vamos praticar um pouco com esses exemplos. A palavra para escola se diz école. O som para no L. A palavra para frase, phrase. A palavra para mesa, table. E a palavra para mulher, femme. Percebe como o som sempre para antes da letra E final? Pegar isso muda completamente a sonoridade do seu francês. Ok, agora que a gente já falou das letras que ficam em silêncio, vamos para um som bem específico, que tem uma regra clara, mas com umas exceções bem importantes que podem pegar qualquer um de surpresa. Então, quando a gente vê a terminação ILL, a vontade é de falar o L, certo? Mas na maioria das vezes, essa combinação tem um som que lembra um pouco o nosso LH, só que é mais sutil. É quase como se o L sumisse e virasse um som de I um pouquinho mais longo. Fica mais fácil de entender com os exemplos, olha só. Presta muita atenção no som. Menina se diz fille, garrafa é bouteille e família é famille. Viu só? O som do L praticamente desaparece e dá lugar a esse som de IE. Mas, como quase tudo em francês, tem exceção. E essas três aqui são as principais. Nessas palavras, o som do I é pronunciado direitinho como a gente faria em português. Então, cidade é ville, tranquilo, tranquilo. E o número 1000 é mil. A dica é, decore essas três que você já evita um erro muito comum. Bom, saindo um pouco da pronúncia e entrando no vocabulário, esse aqui é um erro clássico de falso amigo. Aquela palavra que parece muito com a do português, mas significa uma coisa totalmente diferente. A confusão aqui é a seguinte. A palavra quelqu'un soa muito parecido com qualquer um, mas na verdade quer dizer alguém. Se você quer dizer qualquer um pode fazer isso, o jeito certo de falar é n'importe qui peut faire ça. É uma troca que muda todo o sentido da frase, então cuidado. Quelqu'un é específico, n'importe qui é geral. Agora vamos subir mais um degrau e falar de uns erros de gramática que costumam aparecer quando o aluno já tem uma base e começa a montar frases mais complexas.
Ah, esse erro é muito, mas muito comum. A palavra besoin significa necessidade, mas não é um verbo. Então não dá para dizer eu preciso como j'ai besoin. A expressão correta é avoir besoin de, que ao pé da letra é ter necessidade de. Então a gente sempre tem que conjugar o verbo avoir. J'ai besoin, tu as besoin e por aí vai. Logo no começo, a gente aprende a fazer a negação como um sanduíche, né? O ne vem antes do verbo e o pas vem depois. Je ne parle pas. Perfeito. Só que, se o verbo estiver no infinitivo, a regra muda. O ne pas vira um bloco só que vem antes do verbo. Tipo numa placa de não nadar aqui, que seria ne pas nager ici. E esse erro aqui mostra como às vezes a gente complica uma coisa que é simples. Para falar de idade, o francês usa a mesmíssima lógica do português. A gente usa o verbo ter, que em francês é avoir. Então, eu tinha 18 anos é j'avais 18 ans. Muita gente, talvez por influência do inglês, acaba usando o verbo être, ser estar, e fala GT, mas está aí errado. É só pensar em português que não tem erro. E agora, para fechar, vamos para o nosso último ponto. É um detalhe de gramática que, quando a gente acerta, mostra um domínio muito mais avançado da língua. É a famosa cerejinha do bolo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é a expressão qu'est-ce que, para perguntar o que. Por exemplo, qu'est-ce que tu as fait significa o que você fez. A regra de ouro é, essa estrutura gigante serve só para fazer perguntas. Agora, se você quer usar o que no meio de uma frase que não é uma pergunta, como em eu sei o que você fez, aí não pode usar qu'est-ce que. A forma correta é c'est que. A frase fica je sais ce que tu as fait. Essa pequena diferença entre o qu'est-ce que de pergunta e o c'est que de afirmação é um sinal claro de que o francês está na ponta da língua. Então, resumindo o que a gente viu, a chave é, primeiro, ter muito cuidado com as letras silenciosas. Segundo, para cada regra de som, vale a pena decorar as exceções mais comuns. Terceiro, lembrar que a ordem das palavras pode mudar se for uma pergunta ou uma afirmação. E por último, e talvez o mais importante, lembrar que muitas vezes a lógica do francês é igualzinha do português. Passamos por 10 obstáculos bem comuns na jornada de aprender francês. E olha, reconhecer esses pontos não é demérito nenhum, muito pelo contrário. É o primeiro e mais importante passo para se corrigir e, claro, superá-los. Depois de tudo isso, fica a reflexão. Qual pequeno ajuste dá para fazer nos estudos a partir de hoje? Talvez seja prestar mais atenção nos finais dos verbos, ou treinar a diferença entre quelqu'un e n'importe qui. A jornada para a fluência é feita de pequenas mudanças conscientes. Até a próxima!